O passo a passo da ação de alimentos. Vamos lá de cabeça. Primeiro ponto importante que a gente precisa falar é procedimento comum versus procedimento especial. Todas as lives em que eu vou falar sobre procedimento, eu falo isso e eu não me canso de falar porque isso é extremamente necessário para você poder entender todo o tema, tá? Existe na nossa lei caminhos para você chegar até um destino final. Quando o cliente te procura, qual é o destino que ele quer? Bom, o cliente de uma ação de alimentos, o destino que ele quer, a primeira parada que ele quer é uma sentença que reconheça o direito dele de receber alimentos, tá? É a primeira parada. Qual é a segunda parada que ele quer? Ele quer os alimentos no bolso, ele quer receber, seja do pai, seja do ex-marido, seja da ex-mulher. Primeira parada, sentença, segunda parada, dinheiro no bolso. Esse caminho que leva até essas duas paradas se chama procedimento. O que nós vamos estudar hoje aqui é o procedimento, esse caminho da audiência da ação de alimentos. Eu vou te mostrar como tudo acontece em uma audiência de alimentos para que ele consiga o quê? A primeira parada, que é o reconhecimento, né, a sentença ou um acordo, e depois a segunda parada que é receber efetivamente os alimentos. O que eu quero te dizer é que a nossa lei, ela prevê um procedimento comum, um caminho comum para se chegar a uma sentença, um caminho chamado de procedimento comum, mas ela também pode prever caminhos especiais, procedimentos diferenciados, às vezes meio torto, às vezes com uma curva para lá, uma curva para cá, caminhos passo a passos diferentes, dependendo do tipo de direito envolvido. O caminho comum, o procedimento comum, ele é mais longo, ele é mais demorado, ele garante mais o contraditório, ele tem mais idas e vindas do processo. Alguns procedimentos especiais são caminhos mais curtos. Por quê? Porque o direito envolvido não pode esperar tanto. Na ação de alimentos, ela segue um procedimento especial, diferente do procedimento comum que está lá no Código de Processo Civil. Essa é a primeira observação que você tem que ter na sua cabeça, tá bom? Lá no artigo 318 do Código de Processo Civil, você encontra o procedimento chamado comum, que serve para todas as ações que não tem procedimento especial. Quando a gente está falando de alimentos, há um procedimento, um caminho especial. E esse caminho está previsto lá na Lei 5478 de 1964. O legislador, lá em 1964, ele entendeu, bom, esse caminho para um menor, por exemplo, conseguir alimentos, se ele tiver que seguir o procedimento comum, vai demorar demais, vai levar 6 meses, 1 ano. Vamos criar um procedimento especial, um caminho mais curto para o juiz dar a sentença nas ações de alimentos? Vamos. E aí eles criaram lá na Lei 5478. Por que eu gosto de falar que existem procedimentos especiais? Porque se o procedimento é especial, muito provavelmente a audiência que tem nele vai ser uma audiência especial. Está aqui uma audiência completamente diferente da audiência comum, que é a audiência de alimentos. E olha, existem mais de 31 tipos de audiências diferentes na nossa legislação. Então, se você acha, se alguém um dia falou assim, ó, audiência é tudo a mesma coisa, essa pessoa absolutamente não sabe do que ela está falando. Ela está te colocando num risco gigantesco. Hoje você vai ver que se você tratar a audiência de alimentos como uma audiência do procedimento comum, você pode errar em vários aspectos. Você pode deixar o seu cliente na mão em vários aspectos. Beleza? Tudo bem até aqui? Todo mundo tranquilo? Tá bom, professor, eu entendi que a audiência de alimentos, ela tem um procedimento especial. A ação de alimentos tem um caminho especial para chegar até a sentença. Mas, quando que eu posso usar esse caminho especial da ação de alimentos? Em que tipo de pedido de alimentos? Isso daqui é muito importante, você não encontra em qualquer lugar, tá bom? Quando o pedido de alimentos decorre do parentesco, então se é um filho querendo pedir alimentos para o pai, é esse rito que nós vamos usar. Isso tudo que nós vamos tratar hoje aqui. Se são alimentos decorrentes do casamento, também é esse mesmo rito. Então, por exemplo, o casal se divorciou e a mulher dependia economicamente do marido ou o contrário e pretende pedir uma pensão alimentícia, é esse o rito que deve se usar, tá? A mesma coisa é para alimentos decorrentes de ato ilícito. Olha que importante. Aonde que está escrito isso, professor? De onde você está tirando? Lá na Lei 5478. Lá fala que essa legislação se aplica a esses tipos de alimentos, tá? E aí nós vamos entender e nós vamos ver que há no procedimento, no caminho até a sentença, uma audiência especial chamada de conciliação e julgamento.
Você já ouviu falar de uma audiência especial de conciliação e julgamento? É esse o nome dessa audiência da ação de alimentos. E nós vamos estudar ela em detalhes hoje aqui, tá bom? Agora, professor, para que serve essa audiência na prática? Essa audiência é uma audiência una. Os atos são todos concentrados. Então, a primeira coisa que vai se tentar nessa audiência é a conciliação. E eu posso te dizer que em 90% dos casos se consegue a conciliação. Tá bom? Principalmente quando a conciliação é feita por um bom conciliador, por um bom mediador ou por um juiz vocacionado para a composição. Geralmente, 90% se consegue fazer acordo nesse tipo de audiência. Por isso que a primeira dica prática que eu quero te dar é: conversa muito com o seu cliente sobre a possibilidade de fazer um acordo. Seja o seu cliente o autor, seja o seu cliente o requerido. Leve várias propostas, tá? O juiz, e aí eu começo a te dar a percepção do magistrado, o juiz gosta de ver a disposição da parte em fazer acordo. Imagina, chega lá para uma ação de alimentos. O pai sabe, né, decorre da lei a obrigação dele de sustentar um filho. Chega lá na audiência, o pai não está nem aí. Ah, tem interesse em acordo? Não. Nem quer conversar sobre o acordo. Vocês não concordam que isso influencia psicologicamente no magistrado? É claro que não deveria influenciar, mas na prática influencia. A disposição em fazer um acordo é bem diferente de a obrigação de fazer um acordo. Então, você sempre vai orientar o seu cliente nesse sentido. O juiz gosta de perceber que você quer fazer uma composição, ainda que você não faça. Você não é obrigado a concordar com o pedido do autor, nem com o valor, mas a disposição para conversar sobre, para ponderar, é diferente você chegar lá e falar: olha, eu quero efetivamente fazer um acordo. Nós estamos aqui para fazer um acordo. Agora, esse acordo tem que estar dentro das possibilidades do meu cliente. Ele não pode fazer um acordo que ele não vai conseguir cumprir. Veja como é diferente de você chegar e falar: não, a gente não quer fazer um acordo. Você demonstra com a sua atitude, você passa para o juiz uma percepção de que eu não estou nem aí para esse caso, eu não estou nem aí para o meu filho. Então, primeira dica prática: conversa com seu cliente sempre, seja ele o autor, seja ele o requerido. Leve várias propostas, pelo menos mais de uma, para você não ir só com uma proposta e depois você não sabe nem o que fazer, nem como pensar. E anota: o juiz gosta de ver a disposição da parte em fazer o acordo, tá bom? Tudo bem, falamos do primeiro objetivo dessa audiência, mas como eu disse, essa audiência é uma audiência una, que ela tem também um outro objetivo. O segundo objetivo dessa audiência é a colheita da prova oral. Isso mesmo, caso não saia acordo, isso é muito raro de acontecer, tá? Mas você tem que estar preparado para isso. Você não pode se esquecer que essa é uma audiência una, tá? Todos os atos vão acontecer ali naquele mesmo dia para que o processo possa terminar mais rápido. E tá aqui o primeiro erro crasso que eu vejo o advogado fazer quando ele confunde os procedimentos. Às vezes ele está acostumado lá na justiça comum, no procedimento comum, a ir para uma audiência de tentativa de conciliação. E pensando assim: se não sair acordo, eu vou ter 15 dias para apresentar a resposta e depois o juiz vai marcar uma audiência de instrução, sabe-se lá quando. Na audiência de alimentos, não, meu amigo, não saiu acordo, você vai apresentar a resposta ali, imediatamente, de forma oral ou escrito, se você já trouxe a resposta pronta. E na sequência já vai acontecer a audiência de instrução. Veja que se você vai com a cabeça achando que a audiência é tudo igual, aí você já quebra a cara nesse primeiro momento, você já erra feio na frente do seu cliente. Então, para que essa audiência serve na prática? Primeiro, para se tentar a conciliação, e segundo, para efetivamente acontecer a colheita da prova oral, beleza? Vamos falar de um ponto muito importante. Professor, quem que deve obrigatoriamente comparecer nessa audiência? O autor, ele pode ir ou ele deve ir? O réu, ele pode ir ou ele deve ir? O autor pode ser representado por advogado ou ele pode ir sozinho? É sobre isso que nós vamos falar agora, tá bom? Vamos lá. Quem que deve comparecer nessa audiência? Bom, obrigatoriamente, olha aqui, não é facultativamente, obrigatoriamente devem comparecer o autor e o réu. Os dois, tá? Pessoalmente. O não comparecimento do autor, está escrito lá na Lei 5478, acarreta o arquivamento do pedido. Simplesmente, o autor não compareceu?
o juiz vai determinar o arquivamento do pedido. O não comparecimento do réu acarreta a revelia e a confissão quanto à matéria de fato. Então, se lá na inicial o autor alegou que o réu trabalha como piloto de avião e ganha 30 mil reais por mês, se o réu não for na audiência, esses fatos, trabalha como piloto de avião e ganha 30 mil reais por mês, vão ser considerados verdadeiros, tá bom? Então você precisa entender que o comparecimento pessoal das partes é obrigatório. Mesmo que o advogado do autor compareça, isso não impede o arquivamento. A mesma coisa serve para o réu. Ainda que o réu não vá, mas ele mande um advogado, tá? E esse advogado apresente contestação, isso não impede a decretação da revelia e a confissão. Ah, professor, mas eu já tive um caso em que o autor não foi, mandou um advogado e o juiz não arquivou. Deu sorte do juiz ter adotado uma corrente minoritária de jurisprudência que entende que se o autor não for, mas mandar um representante, a audiência pode prosseguir. Mesma coisa serve para a revelia. Existe uma corrente jurisprudencial minoritária, tá, que entende que se o réu não for, mas mandar um advogado e esse advogado apresentar contestação, não se fala em revelia. O que eu quero ensinar para vocês, os meus alunos? Não se apegarem à corrente minoritária, salvo que se você esteja na posição de defender essa parte. Agora, para você não ter problema nenhum, você sempre vai levar a parte para a audiência. Tá? Sempre, 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 seja a parte autora, seja a parte requerida. O comparecimento é obrigatório, tá bom? E olha esse ponto importante aqui. O artigo 6 da Lei 5478 fala que as partes devem comparecer independentemente da intimação dos seus representantes. Tá? Então, você, como advogado, fique sempre atento e peça para o seu cliente te avisar sobre a audiência, para que você não fique lá esperando a intimação pelo diário oficial, pelo diário da justiça. Pode ser que a justiça vá marcar a audiência, vai intimar só o seu cliente autor e não vai te intimar pelo diário da justiça. Por quê? Porque a própria lei de alimentos fala que para a coisa acontecer de forma mais rápida, as partes devem comparecer independente da intimação dos seus representantes, tá bom? Tá lá no artigo 6º da Lei 5478. Às vezes você não fica sabendo da audiência, o cliente não te avisa, o cliente é intimado, e aí o cliente vai para a audiência e você não vai, porque você não ficou sabendo. Aí, meu amigo, não vai adiantar espernear depois, porque a lei de alimentos dá essa brecha. Então, o cliente de uma ação de alimentos te procurou para entrar com a ação, você já vai falar para ele, qualquer intimação que você receber, me liga imediatamente, me avisa. Mesma coisa o réu, qualquer intimação que você receber, me liga imediatamente, tá? Porque pode ser que o cartório não tenha o costume, porque não está na lei, de intimar o advogado, só vai intimar a parte, né, ou através do representante da parte. Então, fica atento com esse ponto, porque esse ponto é uma questão prática muito importante. Vamos falar sobre testemunhas? Você precisa arrolar as testemunhas previamente, essas testemunhas podem simplesmente comparecer no dia da audiência. Como que é isso na prática? Vamos falar sobre isso para você poder ficar ligado nesse ponto da audiência de alimentos? Bom, a lei de alimentos, olha aqui que está no nosso mapa, ó. A lei de alimentos fala que o autor deve levar as suas testemunhas na audiência, não havendo a obrigação de arrolar essas testemunhas previamente, salvo se houver determinação expressa nesse sentido pelo juiz. Você não precisa indicar, então, as testemunhas na petição inicial. Vou entrar com uma ação de alimentos, já pego lá o rol de testemunha com a parte e já vou colocar na petição inicial. Não, não faz isso, tá? Saiba que a regra é, você não precisa arrolar previamente, salvo se o juiz der um despacho dizendo isso. Se lá o despacho do juiz for assim, ó, designa a audiência para o dia tal, estabeleça o prazo de 10 dias para as partes arrolarem testemunha, você já arrola, tá bom? Ah, mas o juiz está mudando o que está na lei. Meu amigo, é melhor você apresentar no prazo de 10 dias do que você querer discutir efetivamente se o juiz cumpriu ou não cumpriu a lei. Não é melhor? Não é mais fácil? É mais fácil. Agora, o que você precisa entender é que a lei de alimentos fala que o autor deve levar as suas testemunhas para a audiência, tá? Você não precisa apresentar o rol na petição inicial. E aqui vai uma dica prática, uma dica que talvez só a malícia do dia a dia vai te dar. Se você
não apresenta previamente o seu rol de testemunhas, se você não apresenta lá na sua inicial, você vai dificultar o trabalho da parte contrária na apresentação de eventual contradita. Se a parte não sabe quem são as suas testemunhas, como que ela vai investigar para ver se alguma testemunha tem amizade íntima ou não tem? É óbvio que eu sempre recomendo para os meus alunos honestidade. Se a testemunha é amiga íntima da parte que você representa, você não vai arrolar como testemunha, você pode arrolar como informante. Mas às vezes não existe essa amizade íntima. Se você apresenta o rol antecipadamente, você permite ao requerido investigar e criar essa situação de amizade íntima. Como assim? Bom, imagina que tem uma foto do seu cliente com aquela pessoa em rede social. Isso significa que eles têm amizade íntima? Absolutamente não. Eu mesmo já tirei foto com centenas de pessoas que eu conheci ali naquele dia. Não necessariamente eu desenvolvi uma amizade íntima. Então, às vezes, quando você antecipa e apresenta o seu rol sem precisar, você dá munição para a parte contrária criar ou tentar criar situações de contradita, tá bom? Então, da mesma forma que o autor, o réu também tem que levar as suas testemunhas para a audiência. Imagina, o requerido te procura e fala, ó, tem uma audiência de alimentos para amanhã, você me acompanha? Fala, acompanhe. E aí você vai para a audiência e esquece de perguntar para ele sobre testemunhas. Principalmente esquece de levar as testemunhas para a audiência, tá bom? Agora, se houver qualquer dificuldade, às vezes a parte tem dificuldade de levar a testemunha. Às vezes a testemunha nem conversa com a parte, às vezes a testemunha não quer comparecer. O que você tem que fazer? Se houver qualquer dificuldade para você combinar com a testemunha dela ir para a audiência, você, advogado, tem que fazer aquela intimação prevista lá no artigo 455 do CPC, tá? Você faz aquela cartinha de intimação e envia através de um AR, né, de um aviso de recebimento dos Correios, envia para o endereço da testemunha, tá? E junta no processo 3 dias antes da audiência. Isso serve para o autor, isso serve para o réu, tá bom? Professor, e como é que fica a audiência por videoconferência? Não muda absolutamente nada. Se você é a parte autora, representa a parte autora, o juiz marcou a videoconferência para o dia tal, você vai fazer lá a cartinha de intimação e vai mandar para o endereço da testemunha. Ah, professor, mas eu ainda não sei qual é o link que a testemunha vai ter que entrar, o cartório ainda não informou. Não interessa, você manda o seu AR informando a testemunha que ela está convocada para participar da audiência por videoconferência no dia tal e que assim que o link for disponibilizado pelo cartório, você vai informar. Veja, você cumpriu o seu dever de informação. O Código de Processo Civil exige que o advogado participe dessa relação processual de forma ativa. Por isso que se transferiu para o advogado essa incumbência. E olha, meus amigos, eu não estou aqui para dizer se essa transferência foi correta ou não foi correta. O fato é que ela existe, né? A intimação só se faz pelo juízo quando a parte não consegue fazer por conta própria. Então, o que você precisa saber? Você deve levar suas testemunhas para a audiência de alimentos ou intimá-las mediante AR e comprovar no processo com 3 dias antes da audiência, tá bom? Agora, dica prática aqui sobre rol de testemunha. Você só vai conhecer o rol de testemunha da parte contrária no dia da audiência, a hora que você chegar na antessala. Então, vai ser difícil você ter tempo para procurar provas antecipadas sobre contradita, principalmente sobre a amizade íntima. Então, eu tenho dito, já disse em outras lives e vou dizer hoje de novo, conversa bastante com o seu cliente, principalmente lá no momento que vocês estiverem esperando na antessala da audiência, e lá você vai poder ver junto com o seu cliente aquelas pessoas que estão presentes e que estão juntas com a outra parte. Conversa com o seu cliente e pergunta, ó, aquelas pessoas que estão ali juntos com o réu, você sabe se são amigas, se são parentes? Porque se você souber, eu vou alegar contradita ali no momento da audiência. Às vezes o seu cliente vai conhecer e vai falar, sim, aquele lá foi padrinho do nosso filho, ele tem uma amizade íntima, foram criados juntos, são amigos de infância. E aí, o que você vai fazer? Se houver algum amigo
ou parente, você pode alegar a contradita no momento lá da colheita do depoimento e pedir para que o juiz conceda a você a oportunidade de provar em outra audiência isso que você está alegando. É óbvio que isso é um ponto bem polêmico, mas deve prevalecer a ampla defesa. Como que funciona no procedimento comum? No procedimento comum, as partes arrolam as testemunhas antecipadamente. Por isso que você tem que buscar investigar sobre a testemunha, porque se ela for efetivamente amiga íntima ou tiver parentesco com a parte, você tem que provar lá na audiência. Tá? Por isso que você conhece o rol antes. Mas como eu já te falei, na audiência de alimentos você não conhece o rol de testemunha antes. Como que você vai produzir prova de um fato que você ainda não conhece? Então você vai ponderar. Se o seu cliente te falar, ó, essa pessoa que ele trouxe para ser ouvida como testemunha é de dentro da casa dele, não sai da casa dele, eu tenho como provar isso? A hora que o juiz chamar essa pessoa para começar a colher o depoimento, você vai falar, excelência, pela ordem, eu quero contraditar essa pessoa. Ela tem amizade íntima com a parte que a rolou. O meu cliente me informou ali fora e eu preciso de prazo para apresentar a prova, caso ela negue essa amizade íntima. Por quê? Porque o procedimento da contradita é assim. Você apresenta as razões, que nem eu acabei de fazer, o juiz vira para a pessoa e fala, você de fato tem amizade íntima com a parte que te arrolou? Você frequenta a casa dela? É padrinho de batismo, não é? Se ela falar sim, eu tenho, acabou. O juiz acolhe a sua contradita. Se ela negar, o juiz vai virar para você e vai falar, doutor, o senhor tem provas dessas suas alegações? E é aí que entra isso que eu estou te ensinando agora. Você vai falar, tenho sim, o meu cliente tem provas, só que eu preciso de prazo para apresentar. Afinal de contas, nós acabamos de conhecer essa testemunha na antessala de audiência. Eu não estava preparado, não sabia que ela seria ouvida, tá bom? Isso você vai fazer com base no princípio da ampla defesa. O jogo do processo não pode ser um jogo traiçoeiro. Como que você vai produzir prova de um fato? Como que você vai levar para a audiência prova de que uma pessoa tem amizade íntima com uma parte, se você não sabia que essa pessoa ia ser ouvida em audiência? Então, o processo não é um jogo para que as pessoas sejam traiçoeiras umas com as outras, não é um jogo para pegar de surpresa. Por isso que você vai ponderar com toda a lógica com o magistrado. Doutor, eu tenho prova sim, só que eu preciso que Vossa Excelência marque uma outra audiência, ou no mínimo que suspenda o ato e permita o meu cliente ir atrás de testemunhas, porque ele tem testemunhas, tá? Essa é uma sacada, meus amigos, que você só vai aprender na prática, porque isso não está em livro algum, muito pelo contrário, o livro dá a entender que isso não seria permitido, mas afinal de contas, aqui interessa para o juiz sentenciar um processo com uma testemunha contaminada pela amizade. Não interessa a ninguém, né? Falando ainda sobre testemunha, aqui também tem um ponto nodal. Você que está assistindo essa aula, você nunca mais vai errar nesse ponto e você ainda vai surpreender o seu adversário. Bom, a lei de alimentos fala que o número máximo de testemunhas para ação de alimentos é de 3 testemunhas. O que difere do procedimento comum, do passo a passo comum, que são 10 testemunhas, sendo 3 para cada fato. Tá? Então imagina que lá num procedimento, numa ação de indenização que você entrou, você alega 3 fatos diferentes na petição inicial. Primeiro fato, juiz, o réu tem que ser condenado porque ele passou com o carro no sinal vermelho e causou acidente e trouxe dano para o meu cliente. Então passar no sinal vermelho era um fato. Você na audiência pode levar 3 testemunhas para provar esse fato. O outro fato, juiz, por conta desse acidente, o meu cliente teve que ficar 30 dias internado na UTI. Esse é um outro fato, não concorda comigo? Você pode levar 3 testemunhas para provar esse segundo fato. Na audiência de alimentos, a lei fala que você só pode arrolar 3 testemunhas, independente de quantos fatos tenha a ser provado. Tá? Essa é uma grande diferença. Então, o que você vai fazer? A partir de hoje, você sempre vai ficar ligado, porque se a parte contrária levar mais de 3 testemunhas para ser ouvida na audiência de alimentos, você vai impugnar, você vai falar, não, excelência, a lei de alimentos, ela só permite 3 testemunhas, é diferente do procedimento comum. Está lá, expressamente na lei 5478. Só que como que você vai fazer? Aí que entra a malandragem do bem. Sabe o que é malandragem do bem? É a astúcia
profissional. A astúcia profissional aqui, você vai fazer o seguinte, você não vai alegar lá no começo da audiência, a hora que você viu que a parte contrária chegou com 5 testemunhas, não. Você deixa ela ouvir a primeira, deixa ela ouvir a segunda, deixa ela ouvir a terceira. Quando ela quiser chamar a quarta, aí você vai falar, pela ordem, excelência, já acabou, a parte já ouviu as 3 testemunhas. Por que que isso é astúcia? Porque às vezes a parte deixou a quarta testemunha, seria a principal, aquela que conhecia todos os fatos. Vamos lá então, vamos mergulhar agora sobre o procedimento, como que é o passo a passo dessa audiência, como que tudo acontece. Bom, obviamente que primeiro, e eu pulei aqui, né, o juiz faz o pregão, chama todo mundo para entrar na sala de audiência, geralmente quem faz isso é um oficial de justiça, mas quando já estiverem todos lá, inclusive o representante do Ministério Público, tá? Você não pode esquecer que dessa audiência tem que participar o Ministério Público, não é o Ministério Público participa se ele quiser, não é o Ministério Público participa se ele puder, tá? Inclusive é uma coisa para você ficar muito atento, chegou na sala, viu que tem lá pessoas que você não conhece, já pede, quem é o representante do Ministério Público? E por que eu estou falando para você fazer isso? Porque, infelizmente, em algumas comarcas, em alguns lugares, eu já passei pela situação do promotor falar que, eu vou ficar na minha sala trabalhando, tá? Se precisar de mim na audiência, me chama. Eu falava, nada disso, meu amigo, pode vir aqui, ó. Você está recebendo para participar da audiência, você é o curador dos interesses do menor. Se não fosse isso, por que tinha previsão legal? Se você quer ficar na sua sala trabalhando, eu também quero ficar na minha, eu também tenho trabalho. Então, você tem que exigir a presença do Ministério Público na sala, tá bom? É claro que com educação, com elegância, se o Ministério Público não estiver presente, o juiz tem que redesignar a audiência. Ele não tem que simplesmente tocar a audiência porque a audiência está atrasada, nada disso. Depois sim, pode dar uma baita de uma nulidade e você ter um grande prejuízo, tá bom? Então, como que tudo acontece depois que todos estão na sala? O juiz vai identificar todo mundo e a lei fala que o juiz deve ler a petição inicial. Na prática, o juiz, quando muito, ele faz um resumo. Ele fala, estamos aqui com o fulano e o fulano está pedindo uma pensão alimentícia. Se já tiver resposta no processo, a lei fala que o juiz deve ler a resposta, mas na prática não é isso que acontece. O que acontece é o juiz faz uma pequena introdução, ele dispensa a leitura das peças e ele já propõe, já vai direto para a tratativa de conciliação. Lembra que eu falei para você que essa audiência tem 2 objetivos? Primeiro, tentar a conciliação e depois fazer a instrução? Pois bem, de cara, então, o juiz ele convoca as partes para tentar uma conciliação. E olha, eu sei que depois, com o novo Código de Processo Civil, com o estabelecimento aí dos mediadores, há muitas varas em que quem faz essa primeira parte da audiência é o mediador, não é o juiz. Tá? Eu sempre gostei de fazer, porque na presença do juiz é muito mais fácil as partes efetivamente entrarem em uma composição, porque elas estão ali, elas estão lendo a expressão corporal do juiz, o jeito do juiz falar, e olha, eu não estou aqui dizendo que o juiz tem que forçar nenhum acordo, mas as partes estão percebendo, tá? O juiz já dialoga, o juiz já explica as consequências de fazer e as consequências de não fazer acordo. Então, você pode ficar preparado, porque às vezes na sua audiência de alimentos, essa primeira parte pode ser que ela seja conduzida por um mediador, tá? Que é um servidor da justiça e não pelo juiz. Agora, se não houver acordo, aliás, se houver acordo, o juiz lavra o termo ali, né? Dita para a escrevente, colhe a assinatura das partes e a audiência acabou. Vai todo mundo embora feliz e contente, se houver acordo. Agora, não havendo acordo, o juiz dá a oportunidade para o réu de apresentar a contestação, tá? Se ele não tiver dado um prazo diferente. Como assim, professor? Infelizmente, há magistrados que alteram o procedimento, tá? Embora exista um procedimento previsto na lei, pode ser que o seu cliente receba uma citação de uma ação de alimentos que venha lá. O prazo para responder é de 15 dias. A audiência está marcada para daqui a 60 dias, mas o prazo para responder é de 15 dias. Quando isso acontecer, você vai falar, o juiz alterou o procedimento. Aí você tem 2 coisas para fazer. Ou você apresenta a contestação em 15 dias e se livra do problema, ou você pode agravar desse despacho do juiz, você pode pedir, peticionar para o juiz para que
ele siga o procedimento comum, e isso pode não acontecer. Então, você precisa saber que se o seu procedimento correu normalmente, a parte foi citada para comparecer na audiência, vai chegar nesse momento de não haver acordo, o juiz vai virar para o advogado do réu e vai dizer: doutor, o senhor apresentou a contestação por escrito ou vai apresentar aqui oralmente? Tá? Eu sempre recomendo que você apresente por escrito. Não que apresentar oralmente seja ruim, que o juiz não vai perceber, mas é justamente para você evitar de esquecer de impugnar algum ponto importante. Tá? Então é muito importante que você anote todos os pontos da inicial, todos os fatos alegados na inicial, para que você não esqueça nada na hora de apresentar a contestação. Quando você faz por escrito, você tem lá a tranquilidade do seu escritório para anotar, para ler, para reler. Se você faz oralmente, pode ser que o nervosismo, pode ser que a pressa faça você esquecer algum ponto importante. Na sequência, apresentada então a contestação, o juiz começa a colheita da prova. Lembra? Primeiro objetivo da audiência é tentar a conciliação. Segundo, colher a prova oral. A lei fala que primeiro colhe o depoimento pessoal das partes, depois ouve as testemunhas, depois ouve os peritos, se houver, né? E a lei de alimentos, ela fala, olha que importante, a lei fala que o juiz pode dispensar toda essa colheita de prova oral se as partes concordarem, tá? Imagina então que o juiz olha os documentos do processo e já vê que tem elementos suficientes para um julgamento. E aí ele fala para as partes: vamos dispensar toda a colheita da prova oral, eu já tenho elementos para julgar. Se você, advogado, entender que não, você tem testemunhas que vão reforçar seus argumentos, você não vai concordar. É claro que eu nunca vi esse dispositivo sendo aplicado na prática. O juiz sempre prefere que haja a colheita da prova, até para que ele tenha mais segurança no julgamento. Agora, presta atenção, porque se o juiz pergunta para você: posso dispensar a colheita da prova? E você fala sim, ele vai julgar só com os documentos que tem no processo, tá bom? É muito importante que, se o juiz não fizer essa pergunta e simplesmente falar: olha, eu vou dispensar a colheita da prova, você fala: excelência, eu gostaria então de anotar que a parte não concorda com essa dispensa. Tá? Porque eventualmente, se houver necessidade em uma apelação, você vai alegar essa nulidade, tá bom? O juiz só pode dispensar a colheita da prova oral, tá? Caso haja a concordância das partes nessa audiência especial de alimentos, tá bom? E aí, terminada a instrução, terminada a colheita da prova, as partes e o Ministério Público vão apresentar alegações finais, em um prazo não excedente a 10 minutos para cada um. Tá? Você tem que estar preparado, porque nessa audiência as alegações finais são orais. Professor, eu posso pedir para que seja por escrito? Bom, pedir você pode, tá? Mas você já sabe que o juiz tem uma grande chance de indeferir, porque, como nós dissemos, esse procedimento ele é simples, ele é simplificado. Agora, se a outra parte concordar e vocês quiserem apresentar um negócio jurídico processual, como assim, professor? O Código de Processo Civil, lá no artigo 190, fala que as partes elas podem negociar sobre as regras do processo, e essa é uma regra do processo. Se você e a parte contrária quiserem efetivamente apresentar por escrito, você vai falar: olha, excelência, muito embora Vossa Excelência tenha dito para a gente apresentar as alegações finais de forma oral, nós fizemos um negócio processual aqui e colocamos que as alegações vão ser apresentadas por escrito no prazo de 10 dias e o juiz tem que homologar. Não esquecendo que depois que as partes apresentam as alegações finais, o processo vai para o Ministério Público para que o Ministério Público possa dar o parecer dele, tá bom? Bom, depois que as partes apresentam as alegações finais, o juiz tem que renovar a proposta de conciliação. Olha que legal. O juiz tentou a conciliação e não teve acordo. Produziu-se a prova, antes de o juiz sentenciar, ele falou: olha, agora a gente já conhece todas as provas. Vocês querem negociar de novo? Querem tentar acordo de novo? E eu já fiz vários acordos nessa situação. Porque às vezes a parte requerida acha, por exemplo, que o autor não tem prova da alegação que ele fez. E aí o autor traz as provas e ele fala: caramba, ele provou. Agora acho que era melhor eu ter feito um acordo. Então o juiz renova a proposta de acordo, tá bom? E aí é importante que você saiba que, se o juiz pular essa etapa, você pode lembrar: ó, excelência, antes do senhor fazer conclusão ou começar a prolatar a sentença,
o senhor não quer renovar a proposta de acordo? Pode ser que a outra parte agora, iluminada pelas provas, né, ela queira fazer um acordo. Por isso que eu coloquei aqui, ó, se você, como advogado, viu que a prova foi ruim para o seu cliente, alerta ele da possibilidade de fazer acordo nesse momento. Fofoca ali no ouvido dele, ó, quer que eu peço para o juiz renovar a proposta de acordo? Porque, ó, com essa prova aí, a gente vai se dar mal, tá? Fica atento para o juiz não pular essa etapa, e se ele pular, você vai lembrar, tá bom? E olha, a lei de alimentos fala que o juiz, depois de renovada a proposta de acordo, caso não saia acordo, que o juiz tem que prolatar a sentença. Mas na prática, é isso que acontece? Quem aqui já participou de audiência de alimentos? A sentença foi prolatada na audiência? Fala aqui, ó, quem já teve essa experiência, tá? Na maioria das vezes, infelizmente, tá, a sentença não é prolatada em audiência. Tá? Por que não é prolatada? Na maioria das vezes porque a pauta é inchada, mal acaba uma audiência, já vem outra. Se o juiz for prolatar a sentença, a audiência vai se prolongar mais ainda. Às vezes também é porque o juiz não se preparou para isso, ele quer estudar o processo com mais detalhes em gabinete. Enfim, você precisa saber que, embora a lei tenha feito essa previsão, na prática não é o que acontece. Ah, professor, mas e aí? Eu tenho que fazer? Tem algum recurso que eu possa entrar? Bom, infelizmente não. Se o juiz não prolatar a sentença na audiência, não há um recurso que você possa fazer. Apenas uma reclamação funcional. Ah, eu quero reclamar na corregedoria. Claro que antes de fazer isso, você vai procurar saber as razões do juiz não prolatar a sentença. Às vezes, de fato, o juiz está fazendo um multirão de audiência para não atrasar, para não prender os advogados ali, ele prefere prolatar as sentenças no gabinete, tá? Não há recurso quanto a isso. Esse é o procedimento, o passo a passo, como as coisas acontecem. Mas a parte mais importante está aqui. Se um dos pontos da audiência é efetivamente a colheita da prova, professor, que prova eu devo fazer? O que eu devo levar para convencer o magistrado? Para te dar essa resposta, isso vai depender de quem que você representa na ação, obviamente. Você pode representar a parte que pede alimentos, ou você pode representar a parte requerida, a parte a quem se pede alimentos. Bom, se você está representando a parte que pede alimentos, o autor, a primeira coisa que você tem que provar é a obrigação alimentar. Você vai entrar com a petição inicial, pedir alimentos do pai para um filho, você tem que provar documentalmente essa relação de parentesco. Isso você não pode esquecer, né? Você vai fazer através de uma prova documental, a certidão de nascimento, ou a certidão de casamento, ou a sentença de divórcio, quando você está pedindo alimentos entre cônjuges, por exemplo. Então, a primeira prova que você tem que trazer é a prova da obrigação alimentar. Tá? Professor, eu posso provar a obrigação alimentar através de testemunha? Eu posso provar, então, que um pai é pai de uma criança através de testemunha e por isso ele tem que pagar uma pensão? Mesma coisa na relação matrimonial. Eu posso provar por testemunha a obrigação de prestar alimentos? Você acha que sim ou você acha que não? Eu já vou dizer, tá, pra gente não perder tempo aqui, que às vezes sim. Tá? Às vezes sim. Se é uma relação que existe prova documental, por exemplo, é uma relação de pai e filho, existe uma prova constituída pela lei que prova que é a certidão de nascimento. Então não tem razão de você querer substituir a certidão de nascimento por testemunha. Mas existem situações no direito que não há documento e há obrigação alimentar. Por exemplo, alimentos gravídicos. Já ouviu falar dos alimentos gravídicos? É aquela verba que o homem, né, o pai tem que pagar para a mãe que está grávida para cobrir as despesas da gestação. Até esse momento, o momento da gravidez, não há prova documental de que ele é o pai. Só vai haver depois com o nascimento da criança. Então pode ser que por testemunha você prove a obrigação alimentar, tá bom? E aí, o que mais? O que é mais importante que quem defende aquela pessoa que pede alimentos prove, principalmente na audiência? Bom, o que você tem que provar são duas coisas: a necessidade da pensão e a capacidade do réu pagar aquele valor que for pedido. Então, você entra com a ação de alimentos e pede lá R$3.000 de pensão alimentícia. Primeira coisa que você tem que se preocupar é em provar e mostrar para o juiz que aquele autor precisa de R$3.000. Quais são as despesas dele? Quais são efetivamente
qual é o custo de vida dele. Então, como que você vai fazer? Você vai levar testemunhas para a audiência. Claro que você vai juntar todos os documentos também, né? Mas você vai levar testemunhas para audiência que mostre que um dos pais, né, aquele que tem a guarda do filho, ele não consegue sozinho arcar com todas essas despesas. Então, como você sabe, a obrigação alimentar inicialmente é do pai e da mãe. Se a criança tem uma despesa de R$3.000, você vai levar e vai mostrar essa necessidade para o juiz, mediante documento, mediante testemunha, e vai mostrar também, mediante testemunha, que sozinho um dos pais não tem capacidade de suprir essas despesas. Por isso, há necessidade de complementação por parte do outro pai. Agora, o mais importante ainda é você provar a capacidade do réu de pagar o valor que foi pedido. Olha, o que adianta se a criança tem R$3.000 de despesa se o pai ganha um salário mínimo? Se o pai não consegue se sustentar sequer ganhando um salário mínimo. Se você não provar para o juiz a necessidade e a capacidade, o juiz vai ter que dar uma sentença que faça a adequação entre esses dois elementos. Como que você vai provar a capacidade do réu pagar aquele valor que foi pedido? Bom, tudo depende da contestação. Aqui está uma grande chave. Imagina que você alegou que o réu ganha 10 mil e ele simplesmente negou. Falou, não, eu não ganho 10 mil. Como que você vai fazer essa prova? Bom, tem várias coisas, né? Você vai pedir ofício para o empregador, você vai pedir para que o juiz oficie para a Receita Federal para trazer a declaração de imposto de renda, você vai oficiar para o registro de imóveis para saber se esse requerido tem imóvel cadastrado no nome dele, você vai pedir para o juiz trazer extratos bancários do Bacenjude para ver a movimentação financeira dele, você vai levar testemunhas para provar, por exemplo, se o pai é autônomo, né? O taxista não tem lá uma fonte que você consiga ver quanto de dinheiro entrou todo dia na conta dele, mas você pode levar para a audiência testemunhas que trabalham como taxista também naquela mesma cidade, tá? Para poder dizer para o juiz, olha, em média, os taxistas aqui da cidade, eu sou taxista, eu tiro lá R$3.000. São provas que você pode levar. Fotografias em rede social evidenciando boa qualidade de vida, viagens, carros, festas, tudo influencia, tudo é um somatório de provas para formar a convicção do juiz, tá? Agora, imagine que lá na contestação, o réu, você alegou que ele ganha 10 mil e ele falou que não, que ele ganha 5. Bom, 5 mil você já tem como confessado que ele ganha. Você pode fazer a prova complementar de que ele ganha mais que isso, e isso você vai fazer de acordo com tudo isso que nós acabamos de olhar aqui, tá? E ele, o requerido, ele passa a ter o ônus de provar que ele ganha só 5 mil. E aí ele tem que trazer os extratos bancários, ele tem que trazer a movimentação financeira dele. É assim que se faz a prova em uma ação de alimentos. Óbvio que eu estou passando aqui rapidamente, a gente poderia mergulhar aqui em cada um desses itens, mas o meu objetivo hoje é começar a iluminar para você, para que você, eu posso fazer essa prova, eu posso pedir na inicial, então, para que o juiz traga o extrato da conta bancária do requerido, eu não pedi, eu posso pedir lá na audiência isso, tá? Você acha que pode pedir na audiência? Eu vou deixar essa resposta mais para frente, tá bom? Agora, se você estiver do outro lado, se você estiver representando quem é demandado na ação de alimentos, você tem que provar que você não pode pagar a pensão sem prejuízo do seu sustento, que você não pode pagar naquele valor que for pedido, obviamente, né? Não dá para um pai ou para uma mãe que não tem a guarda de um filho simplesmente não pagar a pensão. Alguma coisa tem que pagar, por mais miserável que seja, por mais problemas que tenha, ela vai ter que sustentar, vai ter que ajudar no sustento, tá bom? Como que você, defendendo o réu, faz prova desse fato? Bom, traz todos os comprovantes de quanto que ganha, de todas as despesas que tem. Juiz, eu ganho um salário mínimo, as minhas despesas consomem todo o meu salário mínimo, então eu não posso ser condenado a pagar esses R$3.000, tem que se adequar à minha realidade. Leve testemunhas que prove que ela passa por necessidade, por exemplo, essa pessoa está sempre pedindo dinheiro na rua, porque ela não tem nem de onde tirar. Eu já vi efetivamente que ele ficou sem comer 2, 3 dias, porque o salário que ele ganha mal dá para o sustento dele. Então você pode, aliás, você deve levar testemunhas para o juízo, para que o juízo possa ficar convencido sobre esses dois fatores. Necessidade, qual é a necessidade? E possibilidade,
quanto que a parte requerida pode. É claro que essa não é uma conta fácil de fechar. Para mim, uma das ações mais difíceis de julgar é a ação de alimentos, porque você nunca tem os elementos reais, tá? O que se tenta é reconstruir a realidade, mas você nunca tem os elementos reais. Você sempre julga por aproximação. Isso é muito importante que você saiba. Por quê? Porque como você sabe que o juiz julga por aproximação, quanto mais elementos você dá para ele, melhor. Galera, nós vamos entrar em algumas observações importantes sobre a audiência de alimentos, tá? Algumas observações muito importantes que você não pode deixar para trás. Bom, a audiência de alimentos, como nós falamos, ela é una. Ela é una. Tudo acontece em um momento só. Mas se não for possível concluir essa audiência no mesmo dia, o juiz pode marcar a continuação para outra data, independente de nova intimação. Isso está previsto na Lei de Alimentos. É isso que alguns juízes usam para cindir o procedimento, para tornar como prática que primeiro se tenta a conciliação, não saindo ele marca para o outro dia a instrução. Mas olha, isso é errado. Essa previsão na Lei 5478 é para aqueles casos onde a audiência se estende por muito tempo e aí fica muito tarde, as pessoas têm que ir embora, por alguma circunstância especial, ela dá a brecha para o juiz. Se não conseguir concluir a audiência no mesmo dia, redesignar. Mas é importante que você saiba que isso pode acontecer, tá? Outra observação importante, se você for intimado para audiência e não comparecer, o juiz vai prolatar a sentença e você vai ser considerado intimado. O que eu estou dizendo com isso? Olha, o réu me procurou só depois da audiência. E aí agora eu vou aguardar, então, vou juntar a procuração e vou aguardar o ser intimado da sentença para eu entrar com recurso. Não, meu amigo, porque se o réu foi intimado para comparecer em audiência e não compareceu, a lei presume que ele foi intimado de todos os atos que aconteceram na audiência, inclusive da sentença. Tá? Então fica muito atento com isso, não espere intimação de fatos que aconteceram na audiência, porque eles não vão acontecer, isso está previsto lá no artigo 12 da Lei 5478. Agora, ponto muito importante, aqui vai fechar um raciocínio para você. Esse procedimento, esse passo a passo que nós estudamos aqui em detalhes, também se aplica às ações de nulidade e anulação de casamento, bem como a ação de revisão de alimentos, bem como as respectivas execuções naquilo que couber, obviamente, né? O procedimento de execução é um procedimento diferenciado, mas então se aplica na ação de revisão, na ação de exoneração. Imagina que o seu cliente quer ser exonerado da obrigação de pagar alimentos. Qual vai ser o procedimento? Vai ser o procedimento comum lá do CPC? Não. Vai ser esse procedimento que nós acabamos de estudar. Aonde que isso está previsto, professor? Artigo 13 da Lei 5478, está aqui no nosso mapa mental. Então, a ação de revisão de alimentos ou de exoneração de pensão, ela não segue o procedimento comum, não. Ela prossegue esse rito especial que nós acabamos de aprender hoje aqui, tá? Quarta observação importante, como advogado do autor, faça todos os requerimentos de produção de prova lá na petição inicial, em especial aqueles pedidos de remessa de ofício, para descobrir o salário, para descobrir conta bancária, etc. Tá? Não deixa para fazer pedido de prova documental na audiência, porque pode ser que o juiz indefira. Olha, você já sabia que você ia precisar do olerite da parte, por que você não pediu na inicial? Pode ser que o juiz considere precluso o momento de produzir essa prova. Na audiência, coloca na cabeça, audiência, audire, ouvir, é para produzir prova oral. Não é o momento para requerer a produção de prova documental. Você só pode requerer uma prova documental se a razão para esse requerimento surgir ali na audiência. Por exemplo, o réu vem e fala, olha, de fato eu trabalhava na empresa tal, mas eu saí desse emprego e estou trabalhando em outra empresa. Bom, aí você pode lá na audiência pedir para que se oficie para o novo empregador do réu, porque a necessidade surgiu na audiência. Você não pode esperar chegar à audiência para pedir ofício para a conta bancária do requerido, sendo que você já sabia, você já poderia ter formulado esse pedido na inicial. Então, dica que eu te dou, tá? Dica que eu dou para os meus alunos. Tudo que for relativo a documento,
peça na inicial. Professor, eu esqueci de pedir. Posso pedir na audiência? Pode. Pedir todo mundo pode, mas já saiba que a chance do juiz deferir é pequena. Apela para o princípio do interesse do menor, se você estiver defendendo o menor, apela ao princípio da ampla defesa, do contraditório, mas já saiba que a lei diz que, como advogado, você tem que pedir tudo aquilo no que diz respeito à prova documental, você tem um momento adequado para pedir essa prova documental, tá bom? Observação número 5, nós já estamos acabando aqui, ó, tem a 5 e a 6. Em 90% dos casos, como eu já disse, essa ação termina em acordo. Então, esteja muito bem preparado para transigir. Aplica todas as técnicas pertinentes, tá? Tem uma aula minha que está no YouTube sobre conciliação. Depois você procura, vai lá, José Andrade, conciliação. Você vai ver uma aula onde eu ensino técnicas de conciliação, tá bom? E aqui, ó, eu já falei sobre isso, mas eu vou dizer novamente. O juiz gosta de ver a disposição da parte em realizar acordo. Tenha sempre bom senso nas suas propostas, tá? Mostra que o valor pedido bate com as necessidades do menor, se for o caso. Não vai chegar lá e falar, ó, o pedido é de 5 mil. Aí o juiz pergunta, tá, então fala para mim aí quais são as despesas do menor. Você vira para a mãe fala, ah, eu não sei. Ou seja, na cabeça do juiz você chutou um número aleatório para tentar fazer acordo. Vai para a audiência, na ponta da língua, quais são as despesas do menor e por que ela alcança aquele valor que você está pedindo. Você tem que ter, no mínimo, isso bem claro, tá? Você como parte e você como advogado. Mostra para o juiz que aquele valor proposto é o que realmente está dentro das possibilidades do alimentante, se você está representando a parte requerida. Ó, juiz, tá aqui meu olerite, eu ganho 3 mil, olha aqui minhas despesas, 1.000 de aluguel, tanto de água, tanto de luz, me sobra R$200. Fica muito mais fácil do juiz conduzir as partes para uma conciliação, tá? Então eu recomendo que você sempre leve na ponta da língua esses dados. E aqui, ó, uma última observação, principalmente para quem defende a parte requerida. Quando eu falo pai, tá? Vale para pai, vale para mãe. Nenhum juiz gosta de ver um pai ou uma mãe com má vontade de pagar pensão a um filho. Então, orienta o seu cliente para que ele nunca diga para o juiz, lá no meio da conciliação, por exemplo, assim, ó, é isso que dá para pagar, faz até assim com a mão. É essa a minha proposta. Como se estivesse dizendo, ó, não estou nem aí, você que se vire com isso, tá? E também tem uma questão muito importante. Às vezes, a gente está na tratativa de acordo, o pai ou a mãe concorda em pagar lá uma merreca de pensão e fala assim, ó, mas eu quero que preste conta, viu? Eu quero que você preste conta tintim por tintim desses R$200 que eu estou pagando de pensão. Ó, meu amigo, fala para o seu cliente não falar uma bobagem desse tamanho, tá? Porque por mais que a lei preveja a obrigação de prestar conta, se uma mãe, por exemplo, recebe uma pensão de R$200, se ela consegue pagar todas as despesas de uma criança e ainda fazer sobrar alguma coisa para gastar com ela, ela tem que ser convidada para ser ministra da Economia. Então, salvo se a pensão for de um valor elevado, parece razoável que o seu cliente pondere a necessidade de prestar conta, mas nem precisa que ele verbalize isso. Você pode depois, se ele desconfia que a mãe está gastando dinheiro com ela, não está gastando com o filho, você simplesmente peticiona e pede a prestação de contas. O que eu estou te dizendo é que na prática, você vai causar, o seu cliente vai causar uma péssima impressão no juiz quando ele usa essas expressões. Ó, eu quero que preste conta, viu? Ó, é o que dá para pagar. Ó, se vira, é isso que dá. Quando o seu cliente faz isso, ele causa uma péssima impressão naquele que efetivamente vai acabar vindo a julgar o caso dele ou vai acabar vindo a julgar uma execução daquela ação, tá bom? Galera, olha que lindo, olha isso que lindo. Galera, é isso aí. Fiquem com Deus, até mais.